Você está ouvindo Pretopia, o podcast onde nós conversamos sobre a audácia de sermos quem sonhamos. Eu sou João Rafael Ramos, o afroliterato, um professor, escritor, cineasta, um monte de coisa por aí, mas definitivamente um corpo preto em movimento nessa bolinha que a gente costuma chamar de mundo. Eu sou Jaque Oliveira, uma mulher preta, sapatão, otimista e designer. E hoje a gente vai conversar sobre o quê, João? A gente vai conversar sobre a felicidade como forma de resistência. Felicidade, é possível que a felicidade por si só seja uma forma de resistência? É rindo que a gente chega lá? Será que a gente consegue chegar lá feliz, né? Ou a vida é só repleta de luta, luto, dias de luta, dias de luta, dias de luta? Não sei, fica aí o questionamento. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma história que para mim é muito especial, porque é sobre um país no qual eu vivi por 4 anos, o Quênia. E foi o lugar onde eu aprendi que existem diferentes formas de se habitar esse mundo como uma mulher preta. E mais do que aprender, esse país me deixou exercer o direito de ser o que eu queria ser. Enfim, sou extremamente grata, não vou ficar aqui divagando, senão eu vou chorar. A voz já está embargada. Ah, meu Deus. Você já ouviu falar do Afro Bubble Gum? Afro Bubble Gum. Tenho certeza que vai ser muito interessante. Bem, Afro Bubble Gum é um movimento africano que rejeita agendas políticas e dramas pesados. É arte pela alegria da imaginação e da frivolidade. Nada mais. Simples assim. Surgiu nessa cidade que eu amo, que se chama Nairobi, na Kupenda, nos anos 90. Os afrobubblegummers, eles surgiram a partir de um tênis colorido, que era muito famoso na época entre as crianças. E virou moda, todo mundo usava. Mas o movimento ele não era sobre moda, ele era um movimento de resistência alegre. Esses jovens basicamente queriam confrontar a ideia de que a arte africana ela necessariamente é séria, focada em guerra, fome e desespero. Eles queriam criar uma nova narrativa em novos significados sobre o que significa, no fim, ser africano. E foi assim, com roupas, penteados extravagantes ou não, que eles acabaram desafiando essas normas sociais na época, usando basicamente a moda e a arte como uma forma de afirmação e liberdade até, né? Mas o capitalismo tá aí, né, para jogar a gente para baixo. E algumas décadas depois, eles descobriram que o capitalismo havia vencido, a globalização venceu. E as narrativas sobre o continente africano continuavam basicamente sendo as mesmas. E foi quando um grupo de artistas resolveu dar uma roupagem diferente para esse movimento. Só que eles achavam que esse movimento ele tinha que ser mais plural. Então, eles reuniram desde contadores de histórias, músicos, mas não artistas também, como amantes da natureza, pessoas que se diziam amantes da vida de uma maneira geral. E, a partir daí, eles começaram a reimaginar. Então, o que é ser afro-bubblegumist? Né? Assim que eles se chamam. E parte desse processo, eles começaram a pensar um pouquinho sobre o que eles acreditavam no fim. Sobre o que é isso. Eles chegaram à conclusão de que eles são um movimento no qual a ideia é trazer representações necessariamente divertidas, frívolas, vorazes, de certa forma, e alegres do continente africano. Então, o que eles fazem eles curam, encomendam e produzem arte de um modo geral que tenham esses elementos. Mas conforme o tempo foi passando, o sistema tá aí para puxar nosso tapete, né? E a indústria criativa, ela é cheia dessas coisinhas que parece que você tá fazendo alguma coisa disruptiva, mas ela vai lá, produtifica, né? Quando você vê, sua ideia se perdeu. E aí eles criaram 4 parâmetros para determinar se uma coisa é afro-bubblegum. E esses parâmetros foram: os personagens dessa obra, seja ela qual for, literária ou não, eles precisam ser personagens saudáveis. Eles não podem ser pessoas que necessitam de algum tipo de resgate.
as pessoas precisam estar se divertindo, necessariamente. E essa expressão artística, ela tem que ser despretensiosa. Ela não tem que ser necessariamente feita porque você está querendo virar um influencer ou ganhar um Oscar, né? E aí a ideia é, se você é capaz de criar uma obra artística com esses 4 parâmetros, então você é um Afro-Bubblegumist e você está celebrando o continente africano e você está provando que diversão também é política. Enfim, eu sou apaixonada por esse movimento, porque eu acho que eu fui diretamente impactada por ele, sabe? Antes de viver no Quênia, por questões óbvias, tudo para mim era político, né? E sobrava muito pouco espaço para eu entender quem eu sou. E para eu exercer essa frivolidade que às vezes cruza o nosso caminho ao longo do dia, mas a gente sente que tem mais responsabilidades com a nossa comunidade, que todo ato é um ato político, porque né? Mas a gente pouco para conseguir entender quem somos, né? Sem isso, porque você fica ali no dia a dia lutando por um mundo melhor e acaba se esquecendo de você mesmo. Sim. Então, queria compartilhar esse momento com todos, mas também deixar uma pergunta, né? Que eu me lembro quando cheguei ao Quênia e descobri esse movimento, essa era a pergunta que ficava na minha cabeça. A alegria pode ou não pode ser revolucionária? E aí, o que você me diz? Nossa, eu acho que, primeiro, o Afro Bubblegummers, eu achei sensacional essa coisa de ser voraz e, ao mesmo tempo, despretensioso. Porque a gente perdeu muito essa condição, né? Essa característica da despretensiosidade, porque hoje é tudo conteúdo, né? A gente... eu vi uma reportagem, recentemente, em que afirma-se que daqui a mais ou menos 15 anos, a gente vai se ver mais nas telas dos celulares do que no espelho por si só. Então, já pensa aí no problema de distorção de autoimagem, né? Que a gente vai ter por conta da aplicação desses filtros, né? Ou por conta de se ver sempre performando. Então, tudo é conteúdo. A gente perdeu um pouco essa característica da despretensiosidade, do ser por ser, né? E é uma coisa que eu sempre me pergunto, porque eu sou professor, eu entro em sala de aula todo santo dia, assim. E eu entro em sala de aula enquanto um personagem mesmo. Eu estou ali enquanto professor. Mas em raros momentos eu consigo perceber, mesmo repetindo, porque o professor vive de ciclos, né? Vive de repetições. Eu consigo perceber um insight que eu não tive antes. E aí ali, quando eu entro e quando eu paro até de olhar para os alunos, eu fico olhando assim para a parede, porque eu já estou divagando. Mas eu estou pensando em alguma coisa... Eu tive um insight que foi despretensioso, que surgiu ali naquele momento, por conta daquele contexto, né? Porque é isso, cada turma é uma turma, cada contexto que a gente está é um contexto que a gente está, mas eu acho que a gente perdeu muito essa despretensiosidade. Agora, sobre a pergunta em si, né? Será que é possível ser feliz? Ou ser feliz já é ser político? Ser feliz... Já é ser político? Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que a felicidade por si só, ela é política porque a gente tinha tudo para dar errado. Tá tudo dando certo no errado. Ou tá tudo dando errado da maneira certa, porque a gente tinha tudo para dar errado. A gente foi sequestrado, a gente foi escravizado, a gente sofreu com o apagamento, com a invisibilização, a gente sofre com essa falta de representatividade política. Nós somos uma maioria minorizada no Brasil. Mas só ser feliz, se a gente fosse só feliz, a gente já estaria extinto. Eu acredito que ser feliz já é um ato político por si só. Rir, né, na cara do sistema, talvez seja um ato político por si só. E ser frívolo? Né? A frivolidade... E ser frívolo? Existe permissão para ser frívolo? Porque Não. uma coisa que eu gosto sobre o movimento do Afro Bubblegum é que é sobre ser frívolo. Frívolo mesmo. É ir lá escrever uma história afrofuturista, nada com nada. Sabe? Não tem lé com cré. Sabe? Não vai ter um impacto político, talvez. É pura diversão. Mais nada. Muito difícil. Não tem que ser útil. Então, uma coisa que eu vi acontecendo lá no Quênia
Eu tenho um conhecido que fez parte desse movimento e ele fala assim... Já que toda vez que eu termino de apresentar algo, as pessoas me perguntam assim, mas como isso é útil? Como que isso é útil? Quem isso ajuda? Uhum. Não, porque assim, a gente tem um alto índice de HIV aqui no país. Como isso ajuda? Né? E aí? Isso é frívolo? Fala a verdade. A verdade é que não. Estamos nós sendo frívolos? Seria eu frívolo, a minha existência? De jeito nenhum, a gente não tem esse espaço. Não existe o fazer por fazer. A gente, até rindo, a gente tá no lugar da resistência. Até o riso é político, né? Quando a gente discute sobre o humor, sobre os limites do humor, essa é uma discussão política. Essa é uma discussão séria. A gente, de fato, não tem, na sociedade moderna, onde gritam as necessidades de se reafirmar e de se autoafirmar enquanto sobrevivente, né? Porque o Luiz Antônio Simas tem um conceito que eu gosto muito, que é a ideia de supravivência. A condição de supravivência é a condição para além da própria vivência em si, que é algo que a gente ainda nem alcançou, já que a gente vive o tempo inteiro sobrevivendo, né? A gente ainda nem alcançou a vivência plena. A vivência plena, uma pessoa branca que mora na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, tem. Mas eu, que sou uma pessoa preta, que moro na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, não tenho nem a vivência plena. Mas o que o Luiz Antônio Simas diz é que a gente tem que alcançar um outro movimento, que é o de supravivência. Imagina, é aí que eu acho que estaria a frivolidade, sabe? Nessa condição de estar além da própria vivência em si. É basicamente ser por ser, né? Mas e aí, a gente vai esperar chegar? Porque assim... Sejamos honestos, o mundo evolui bastante em algumas agendas e regride em outras. Essa janela da perfeição, ela não existe, né? Ela nunca existiu. E talvez aí esteja também algo... uma característica incrível do nosso povo, que é a capacidade de viver enquanto sobrevive, né? Porque eu confesso que mudou a minha vida. Viver em um país onde as pessoas não estivessem sendo necessariamente esmagadas pelo racismo. E me mudou. A maneira como eu caminho, o ato de parar de pedir permissão, né? Porque aqui no Brasil a gente pede permissão. Por mais que a gente ache que a gente não peça permissão, a gente pede permissão. A gente é ensinado para pedir permissão, então até no processo de achar que a gente não está pedindo permissão, a gente ainda está. Então, você está numa sociedade onde as pessoas não estão pedindo permissão para existir, nem para pertencer, e aí elas conseguem também ser frívolas sem culpa. Porque aqui... eu me sinto culpada só de falar a palavra frivolidade. Eu me sinto culpada. Parece assim, em que planeta você está? Achando que você pode ser frívola. Pois é. Aí bate aquela culpa cristã. Bate aquela culpa cristã, porque né, a gente é criado dessa forma. E eu já cheguei a ouvir assim, nossa, mas você fala de muitas coisas... ligadas a bem-estar, né? Mas com aquela cara assim, por que você faz isso, né? Você não tá entendendo aqui onde você tá, não. Mas enfim, isso foi algo conquistado, né, gente? Eu nem sempre fui assim. Ela nem sempre foi otimista. Otimista. Mas, de um modo geral... eu vejo uma importância hoje na frivolidade que eu não via alguns anos atrás. Eu acho que a gente precisa de frivolidade para viver. E acho que ser frívolo talvez seja essa válvula de escape para chegar a uma pretopia. Boa. Sabe? Boa. Porque a gente está sem válvula de escape. A gente está sem válvula de escape. Esse é quase um dilema... Tudo tem que ser útil. Aí vou voltar para o Krenar. Tem que encontrar uma utilidade para tudo. Tudo bem, aqui a Jaqueline ativista vai dizer que sim.
Temos aqui uma janela geracional que não pode ser perdida. É por ela que eu trabalho todos os dias. Mas... E aí? Acho que é quase um dilema, é praticamente um dilema filosófico, né? Porque se a gente buscar aí na história da filosofia, você tem um momento na filosofia moderna em que vários autores que são base para o pensamento ocidental, vários que eu critico a beça, inclusive, a exemplo do Kant, vão afirmar que para viver em sociedade, para a gente se organizar num estado, né, é preciso um imperativo categórico. O que é o imperativo categórico? É a obrigação. É a obrigação. Você nasce e você já tem uma obrigação. É muito louco isso. E aí eu costumo questionar o seguinte, né? A obrigação é uma coisa tão ruim, né? Enquanto que um obrigado é uma coisa boa. Engraçado isso, né? Obrigado é bom, mas a obrigação por si só é ruim. Então, quando o Kant afirma sobre a importância de um imperativo categórico, que é uma obrigação que você faz por fazer. Por exemplo, uma ação boa, ela tem que ser uma ação boa em si. Ela não pode ser uma ação boa para, né? Ela não pode ser uma ação boa para mim. Ela precisa ser sempre pensada dentro da ideia de coletividade, né? Então, ela precisa ser uma ação boa em si, tipo o sinal de trânsito. Todo mundo, mesmo que você não dirija, tem noções básicas de regras de trânsito. O sinal, ele tem 3 cores básicas, né? E aí eu vou explicar primeiro como essas cores funcionam e depois eu falo como funcionam para nós aqui no Rio de Janeiro. O verde é avance, o amarelo é atenção, diminua a velocidade e pare, porque depois do amarelo vai vir o vermelho. O vermelho é pare, né? No Rio de Janeiro, como é que funciona? Primeiro que depende do horário, né? Então, geralmente, o verde é passe, o amarelo é acelera para não pegar o vermelho, e o vermelho olha para os lados e passa se não tiver ninguém atravessando, né? De preferência. Dependendo do horário, nem isso, né? Se for mais 11 horas ali pela Tijuca, então, por exemplo, você não vai parar de jeito nenhum. Mas a gente está o tempo inteiro na frente de um dilema moral, né? Que dilema é esse? São das leis morais externas e das leis morais internas. Aquilo que eu resolvo fazer com aquela obrigação que me é dada, né? Aonde que está a solução para isso? A solução para isso já foi encontrada, na verdade. E a gente volta até para a ideia de tecnologias ancestrais africanas, né? E aí eu gosto de um escriba, que é o Amenemope. O cara estava escrevendo há 2.500 anos antes de Cristo. E ele afirmou que as principais decisões humanas têm que partir de onde? Do coração. É a ideia da barca e da balança. A balança é a direção da sua vida, né? A barca é a direção que você dá à sua vida. Enquanto que a balança vai ser a medida daquilo que vai ser pesado, inclusive, na sua morte, que é o coração. Ele tem que estar mais leve que uma pluma. Como é que o coração fica mais leve que uma pluma, gente? Só a partir da ideia de viver com o seu coração. As suas decisões certas já estão aí dentro. E você acha? Porque assim, quando eu vou pro TikTok... tem um monte de gente pra me dizer qual é a decisão certa. Você lá, professorzinho, falando pros seus alunos qual é a decisão certa. Jamais, eles sabem disso. Sei. Apesar disso, existem leis morais que são externas e que são internas. Você tem a possibilidade de escolher. E essa escolha precisa sempre respeitar o seu coração. Você tá sendo muito tópico. Ao contrário do que dizem, né, os racionalistas, né? A Europa, o conhecimento supostamente universal, estou fazendo aspas aqui grandes, que afirma que é a razão que deve ser a dona da decisão humana. Então, o que eu quero dizer? Né? Dei uma volta aqui para explicar como que essas obrigações, elas geralmente partem de leis morais externas que são impostas. Se a frivolidade vem do coração, cara, os filósofos literalmente não faziam nada. Maravilhosos. E ganhavam por isso, que era incrível, né? Meu sonho. Aí eu tô na utopia. Não ganhavam para não fazer nada. E ao não fazer nada, conseguiram desenvolver teorias sobre a vida, o universo e tudo mais.
E aí, a gente não tá na Grécia Antiga. Como faz? Quando não faz nada, é culpabilizado, né? A nossa maior ideia, talvez a gente vai falar sobre isso em um episódio específico, né? Que é sobre essa ideia de sucesso, né? Dentro do capitalismo, né? A pior ofensa que você pode fazer a alguém em inglês não é xingar a mãe da pessoa, né? É chamá-la de loser. O que é o loser? É o perdedor. O perdedor é aquele que não alcançou a régua de sucesso do capitalismo. Então, primeiro, a gente já nasce com essa obrigação, né? De ter sucesso. E a ideia de trabalho que a gente tem aqui no Brasil é a ideia de trabalho protestante, né? A ideia de que o trabalho dignifica o homem. Isso faz com que, se você não esteja trabalhando, você é chamado de vagabundo, né? Considerado vagabundo. Quem é o vagabundo? É aquele que não tem um trabalho. Você era perseguido no Brasil, República, se você não tivesse uma carteira de trabalho assinada. Se você estivesse na rua, desde o final da abolição da escravatura até a década de 60 e 70, você era enquadrado pela lei da vadiagem, né? Olha aí. Você era enquadrado como vagabundo, vadio, aquele que não tem trabalho, que não tem emprego. Não fazer nada, ou seja, talvez a frivolidade, por si só, é por isso que teve aquela pergunta, né? O que isso é útil, né? Pois é. Qual a utilidade disso? Qual a utilidade disso? O que e ajuda? Aí, também tem muitas questões, porque algumas pessoas falam o seguinte... Você precisa ser rico para ser frívolo. Só gente rica pode ser frívola. É muito fácil você vir aqui e falar de frivolidades, né? Você tem dinheiro para sentar em casa, fazer nada como um filósofo grego né? E produzir coisas fantásticas. Né? Mas e aí, o que importa de fato? Eu, particularmente, acho que é verdade. Você precisa ser rico para ser frívolo. Numa sociedade em que o ter é muito mais importante do que o ser, você precisa ser rico para ser frívolo. Numa sociedade... A minha esposa, Iana, um beijo para você, te amo, fez um trabalho com uma socialite aí muito famosa e muito doida também. Vou falar o nome, que eu não quero prejudicar ninguém, nem prejudicar, acho que nem é uma questão de prejudicar. Mas ela falou que estava na casa dessa pessoa e ela tinha uma mania estranha, que era, toda vez que ela comia alguma coisa, ela pedia um fio dental. E ela, preciso de um fio dental, preciso de um fio dental. E aí, toda vez que ela usava o fio dental, ela deixava o fio lá. E quando pegava o fio dental, ela tirava mais um pouquinho, usava e deixava lá. Aí eu falei assim, mas, amor, como assim? Por que ela fazia isso? Ela falou assim, e minha cabeça explodiu quando ela disse isso. Ela falou, cara, ela é muito rica. Pessoas muito ricas não fazem absolutamente nada, não movem uma palha. Então, se precisava da empregada para tirar lá, para chegar lá e destacar o fio, que chegava a ter quase 1 metro, de fio dental que ela tinha usado. Aí eu falei assim, meu Deus. Mas isso é ser frívolo ou é inútil? Não, aí nesse caso é inútil, né? Inútil, totalmente inútil. Né? Não, isso, se você parar pra pensar o que ela tá fazendo com esse tempo, né? Exatamente. Que tempo é esse? Que ela não consegue destacar o fio e jogar fora o fio. Mas isso me faz lembrar uma conversa que eu tive há um tempo atrás, justamente sobre a riqueza em excesso, né? O que ela faz com os indivíduos. Eu não conheci nenhum bilionário, mas já conheci algumas pessoas ricas, geracionalmente ricas. Ou seja, a família pode manter o mesmo status, né, que possui agora, financeiro, poder político, econômico, por, sei lá, 15 gerações. E aí, quando você sabe que você não tem nada para conquistar, parece que falta um motor, né, para esses indivíduos. Falta um motor, porque se for uma pessoa com o mínimo de pensamento crítico, ela não vai trabalhar para maximizar a riqueza. A riqueza já foi maximizada para ela. E aí, o que ela faz, né? Então, eu tive aí o prazer, tô botando aqui entre aspas, de conhecer algumas pessoas assim, e que eram pessoas que tentavam diferentes coisas da vida, né? Não se preocupavam em ter carreira, nem nada, estavam simplesmente experimentando a vida, mas você via um vazio impressionante naquelas pessoas, porque elas entendiam que assim, eu vou trabalhar para maximizar já está maximizado.
o que de material eu posso ter, né? Eu posso ter, né? Tem essa pergunta, mas quando você é tão rico desse jeito, tá tudo ali. Tá tudo ali. Né? E geralmente são pessoas, inclusive, que não vestem marcas. E se a gente vê na rua aí, vai achar que é pobre. Mas eu acho que é um estágio ali de... Não tem nada para ser conquistado. E aí? Você acha que elas precisam dessa condição de ser útil? Eu acho que ser útil, dentro desse princípio social no qual estamos, é preciso. Porque quando você olha à sua volta e todo mundo é útil, entre aspas, de alguma forma, e você não se sente útil, você entra em parafuso, porque não é permitido que você seja frívolo, não é permitido que você crie coisas que não tenham utilidade e te dizem que você precisa maximizar. Mas você vai maximizar o quê se já está tudo maximizado? Já está tudo lá. Né? Então, acho que tem aí tem uma questão de frivolidade versus inutilidade versus, né, outras coisas que tornam aquele indivíduo bagunçado. Bagunçado. E às vezes sem lugar, né, também. Sem lugar. Porque a gente já nasce com essa obrigação, né? A gente, vamos dizer, eu, né, que vim de um lugar muito pobre, já nasci com a obrigação de melhorar a minha condição, portanto, melhorar a condição da minha família, portanto, e aí você vai colocando aí pesos, né? Pesos. E aí você tem que melhorar a condição da sua família, e quando você ascende, muitas vezes você vai se sentir culpado, porque você já não fala mais como é esperado que alguém fale do lugar de onde você vem, né? Você acaba se destacando, mas nesse do se destacar você também perde um pouco o seu lugar, é como se você estivesse perdendo a sua essência, né? Ao mesmo tempo, né? E aí eu tô falando dessa obrigação, que é esse imperativo categórico, que é essa coisa que é, de fato, imposta por essa sociedade, que vai medir tudo a partir de uma mesma régua, né? A partir de uma mesma régua. Quando você percebe que... E aí é só na nossa sociedade, é só o capitalismo que promove isso, que produz isso. O próprio Ailton Krenak traz o saber ancestral dos povos originários, que perguntam, e aí toda vez eu faço essa pergunta para os meus alunos, é a mesma coisa. Qual é o melhor lugar para se guardar o peixe? E aí os meus alunos falam, na geladeira, professor. E eu respondo tal qual o Ailton Krenak respondeu, nos rios, que é onde o peixe se reproduz. Minto. Na verdade, quem disse isso foi Antônio Bispo dos Santos, o Nego Bispo. Na verdade, e aí isso é um saber quilombola também, né? Na sociedade de Quilombo, né? Como aonde Antônio Bispo dos Santos viveu, não existe essa condição de uma pessoa, no momento da pescaria, pegar o peixe todo para si e vender para os outros. No momento da pescaria, o produto daquela pescaria é dividido igualmente entre todos. E não existe um excesso de pescaria, né? O que é pescado é o necessário para a sobrevivência daquela comunidade por um determinado período de tempo. Ou seja, você ainda está preservando o meio ambiente, a natureza, de uma determinada maneira. Você está respeitando o próprio tempo da natureza, porque você sabe qual é o momento de pescar. Assim como você sabe qual é o momento de plantar e qual é o momento de colher, né? Na nossa sociedade capitalista, é só aqui que a gente permite uma acumulação de capital de tal maneira que uma pessoa seja capaz de viver absolutamente sem fazer nada, porque aquilo tudo, aquela riqueza toda já foi maximizada pela sua própria família. E sem produzir nada tão legal quanto os filósofos gregos. Né? Não. E eu fico pensando assim, e aí eu queria que você me respondesse também com sinceridade. Aonde é que entra a criatividade nisso? Como é que funciona, assim? É possível que a gente parta dessa frivolidade, mas e que essa frivolidade ela seja criativa também? Eu acho que sim. Eu acho que tem coisas por aí que são frívolas e criativas. O próprio funk, né? A gente sabe, não começa dessa forma, mas a gente tem ali um período do funk carioca que ele é frívolo. Uhum.
Ele é frívolo, ele é criativo. Venha com as críticas que você tiver aí, ouvinte. Mas ele é frívolo e ele é criativo. Os memes, né, são frívolos, são criativos. Eu sou viciada em meme. E os stand-up comedies, né? Não todos, óbvio. Alguns ali, um aqui, outro ali. São frívolos e são criativos. Eu acho que a comédia, em geral, tem essa pegada, né? Óbvio que, assim, é isso. Se você foi produtificado, existe uma agenda, existem temas que são mais palatáveis para a sociedade, outros que não são, aquela coisa toda. Mas eu vejo que muitos movimentos nasceram de forma frívola, ou em algum momento houve um período frívolo que foi extremamente criativo. Eu acho que o que acontece na maior parte das vezes é que isso é um momento, mas nunca uma constante. Porque quanto mais você produtifica, mais você está respondendo a uma necessidade do sistema, né? Então, para vender mais, preciso fazer X, né? Porque, enfim, todos temos que nos sustentar, sem críticas, só constatando uma realidade. Mas sim, eu acredito no poder do frívolo, até para deixar o dia mais leve, né? Acho que é importante. Nossa. Eu acho que a gente ainda não encontrou, enquanto sociedade, o balanço entre o frívolo e o político. Então, a balança, às vezes, ela pesa para um lado ou pesa para o outro. Né? A gente não consegue lidar com as duas coisas, a gente trata elas como excludentes. Quando elas não deveriam ser, porque cada uma tem um papel diferente nessa caminhada. Sim. Né? A gente precisa do frívolo, gente, para existir. Muito. Para existir, para se divertir, para nada. Até, Talvez o frívolo seja justamente o bolsão que a gente precisa ali no meio daquele mar, daquele oceano, um bolsão de oxigênio, no meio desse oceano que é a correria da vida cotidiana dentro do sistema que a gente vive. Né? Eu pergunto isso para você porque eu penso assim, muitas vezes, o quanto que a minha criatividade ao longo do tempo foi sendo tolhida mesmo, né? Cara, eu sabia desenhar. Sabia que eu sabia desenhar quando era criança? Eu desenhava, cara. Sei lá, se eu perguntar pra minha mãe adora guardar coisas. O negócio da minha mãe é memória. Ela deve ter algum desenho que eu fiz lá com os meus 7, 8 anos de idade. Hoje, se você pedir pra desenhar um bonequinho de palito, eu vou ter dificuldade, vou tremer. Né? Eu escrevia, a minha escrita era uma escrita muito mais literária do que acadêmica. Hoje a minha escrita é acadêmica. Hoje eu escrevo artigo, né? Eu escrevi minha dissertação de mestrado. Se você me pedir para escrever um artigo, um trabalho acadêmico ou uma crítica, eu vou fazer isso com maior facilidade. Agora, se você pedir para escrever uma história frívola, afrofuturista, só por ser... Eu inclusive, vou até fazer esse exercício, assim, para ver se eu consigo. Mas eu penso o quanto que, ao longo do tempo, a minha criatividade foi sendo tolhida. E sei lá, vai ter gente que vai olhar isso e vai dizer, pô, foi lapidada, João. Porque olha aí onde você tá, olha o que você conquistou, olha o conteúdo que você produz, é muito legal, foi lapidada. Cara, mas eu não consigo ver dessa maneira, eu vejo como tolhida mesmo, assim. Eu trabalho com criatividade, né? Criatividade é o meu produto. Né? Eu sou designer estratégico, eu desenho políticas públicas de saúde, e isso em países subdesenvolvidos, o que exige muita criatividade. E uma coisa que eu aprendi sobre a criatividade é que, para ser criativo, você precisa expandir o seu arcabouço de referências. Eu concordo com você, a gente vai ficando adulto e o próprio sistema educacional ele vai tolhindo a gente. Então, você chega ali aos 18 anos completamente tolhido, né? Dali para frente, como você já tem muitas barreiras impostas à sua criatividade, fatalmente você vai se direcionar para o caminho que você estiver indo. Você vai fazer faculdade de filosofia e sociologia, né? E então, automaticamente, a sua inteligência foi levada para aquele campo. Eu estudei relações internacionais primeiro, só depois eu fui para a área de inovação. Mas é engraçado, quando eu chego num país diferente,
e tenho uma equipe diferente, né? Pessoas que eu não conheço, e etc, etc, etc. E eu começo a trabalhar e elas ficam assim, nossa, como você é criativa. Não, é que eu viajo muito, eu vejo muitas coisas, eu leio muitas coisas, eu escuto muitas coisas. E eu sempre faço isso sobre um ponto de vista de uma principiante. Ou seja, não vou ficar aqui julgando se eu acho que isso é bom, se é ruim, se vale a pena, se é útil, se não é. Então, um exercício que me ajuda muito com criatividade é ir a museus. Museus, exposições. E, às vezes, é só de você ver ali um formato diferente, uma paleta de couro. Um se permitir também, né? Porque eu acho que criatividade passa longe de arrogância e de certeza. Quanto mais certeza você tem, menos criativo você é, né? Então, acho que a criatividade ela é um exercício constante. Ela pode ser treinada e desenvolvida. Aliás, ela é treinada e desenvolvida. Né? Hoje em dia, você tem vários cursos e, né, tem todo aí um setor à volta disso. Aí uma dica para contratar minha amiga Jaqueline, gente. Hey. Designer. Então, existem maneiras de chegar lá. Mas a questão da criatividade é como você alimenta ela. Então, quanto mais fechado na sua bolha você ficar, menos criativo você vai ser. E isso é normal. É parte do ser adulto, né? A gente vai tentando tornar ali o nosso dia a dia mais fácil. A ideia do especialista é uma ideia que mata a criatividade. Né? Ah, eu sou um especialista em X, Y, Z. Acabou, você não tem mais nada à sua volta. Não, é isso aí. E muitas vezes a solução de um problema, ela tá num outro setor, num outro lugar que você não tá olhando, né? Então, eu acho que a criatividade, ela pode sim ser expandida. Ela foi tolhida, mas ela pode ser expandida. É difícil de expandi-la em um mundo que decide o que você vê. Em um algoritmo que determina os seus gostos. E vai criando aquelas bolhas, né? E vai criando essas bolhas. Em que você olha e você acredita que aquilo é a única forma de ser e estar no mundo, ou é a única verdade possível e imaginável. Exatamente. E ser frívolo também é parte de ser criativo. E ser criativo é parte de ser frívolo. Acho que essas duas coisas, elas andam juntas. Não tem como ser diferente. Porque você precisa de um certo nível de desprendimento para ser criativo, que só um pensamento frívolo vai te levar para lá. E você precisa se livrar do pragmatismo. Porque todas as vezes que eu proponho algo diferente, a reação das pessoas é: isso não vai dar certo aqui. Aqui, isso não vai dar certo. Legal, isso deu certo em outro lugar. Esse elemento foi importante em outro lugar. Mas aqui não. Aqui não. E aí a gente testa, né, as ideias. E é muito curioso toda vez que as ideias são testadas, porque, evidentemente, eu perco ideias nesse processo, nesse pessimismo. Nessa escola do pessimismo global. Eu perco ideias ali. Mas eu sempre empurro pelo menos umas 4 ideias muito originais. E geralmente são as ideias muito originais que vão resolver o problema. Mas é complexo, porque o sistema educacional, ele faz a gente ter medo. Ele tira da gente toda a nossa habilidade de correr riscos. Né? Então, a gente, enfim, a maior parte das pessoas, elas não são propensas a risco, porque risco é algo negativo, né? A palavra risco é algo negativo. Logo, experimentar algo novo, ser frívolo a ponto de decidir testar algo que claramente não vai dar certo, isso é disruptivo até, né? E aí você encontrar países, sociedades, empresas, grupos de pessoas que estejam totalmente abertos a isso, é uma pretopia. É uma pretopia. Eu aqui desabafando. Eu acho que, enfim, não sei, talvez a minha pretopia seja justamente a existência de um espaço que permita que as pessoas sejam frívolas, que a gente seja frívola. E aí, acho que também, trazendo a questão da criatividade, porque eu fico ouvindo você falando, eu fico pensando no quanto isso talvez seja um trabalho um pouco solitário, mas eu acho que não, né? Muito pelo contrário, acho que para chegar a essas soluções, você ouviu muita gente, você experienciou muita coisa, você trouxe essas experiências consigo, e isso faz desse lugar
do exercer essa criatividade, desse lugar da frivolidade enquanto potência também, enquanto resistência, de um lugar muito coletivo, porque a gente, além da gente ter perdido a nossa capacidade criativa, a gente vai vivendo numa sociedade que cada vez mais vai incentivando a competição, a individualidade, enquanto características essenciais daquele ser humano que vai ter sucesso, né? E esse sucesso é um sucesso sozinho, né? Você sai da sua comunidade, você sai da favela e você agora é o cara. E, na verdade, a gente está olhando pelo outro lado, né? A gente está olhando para uma pretopia de que seja comunitária, né? Que passe pela participação ativa dos membros de uma comunidade, assim, né? Que não seja e que não corresponda a essas expectativas de sucesso, a essas obrigações, a esses imperativos categóricos desse sistema capitalista que incentiva cada vez mais o destaque, né? Porque é aquele indivíduo que vai, de fato, representar... É a ideia da heroicização. A gente acaba vivendo essa condição, né? E quando a gente fala de... porque o cara comprou... O Jeff Bezos tem a Amazon. O Elon Musk tem agora o Twitter também, né? Agora só ele, porque a gente já não saiu, tem mais. Pelo menos... A gente saiu. Pelo menos enquanto esse podcast está sendo gravado, nós não temos mais. Alô, Xandão! Né? Vamos resolver isso aí. Mas não é culpa do Xandão também, não. Mas a gente, essa heroicização é tão cafona. É uma coisa tão cafona da gente acreditar que a gente vai ter um salvador e que a gente precisa se destacar sozinho, né? Essa coisa do indivíduo, esse culto à persona. É isso, é o tal do self-made, né? Né? A pessoa que alcança sozinha. Eu adoro esse conceito, né? Porque parece que é uma pessoa, assim, quando você para pensar nisso, parece que é um indivíduo que desembarcou num planeta sozinho. E lá ele fez tudo. Um pequeno príncipe. Né? Um pequeno príncipe. Ele não tinha ninguém à volta dele. A pretopia do Pequeno Príncipe. Mas, olha, eu acho que a resposta à frivolidade é a criatividade, é se permitir, é a busca dessa liberdade. Eu acredito, assim, parece coisa de Poliana, moranguinhos, como diria meu pai de santo. Mas eu acho que é libertador, eu acho que é necessário. Sabe? Eu acho que a gente deve buscar por mais frivolidade. É isso. Eu acho que a gente deve incentivar mais frivolidades. Porque a gente tem muita coisa para curar. E não dá para ser sempre com política. Porque política não é uma forma de cura. Não esse tipo de cura que a gente está precisando. Assim, temos outras curas que a política vai chegar lá. Mas a política é a praxis, né? É o fazer. Isso aí. A gente está buscando um outro fazer, né? É isso. Um outro fazer. Ou um não fazer, porque a frivolidade também passa pelo não fazer. Exatamente. E aí acho que fica esse desafio de, mais uma vez, sermos audaciosos. É por isso! É por isso que você fala isso todo final de episódio. É por isso. Temos que ser audaciosos. Conversar com gente nova, esquisita, ouvir, falar menos, né? Ter zero certezas. Ter zero certezas. E aí a gente chega lá. Eu acho que enquanto a gente tiver certezas vai ficar difícil. Esse caminho vai ficar tortuoso. Mas uma certeza eu tenho, que você vai lá e você vai seguir a gente nas redes sociais. @pretopia_pod. @afroliterato. Me segue lá pra gente expandir essa conversa. @JaqueAoliveira. Me segue lá. Até a próxima. Até.